Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vim aqui para mais uma aulinha de português hoje, né? Para nós estarmos aí dando sequência ao conteúdo que nós estamos trabalhando relacionado às orações subordinadas, tá? Nas nossas últimas aulas, né? Nós trabalhamos as orações subordinadas adjetivas, ok? Vimos a classificação, né? Oração subordinada adjetiva explicativa, que é aquela que vem isolada pelas vírgulas. E vimos também as orações subordinadas adjetivas restritivas, que são aquelas que não aparecem isoladas pela vírgula, porque elas vão restringir o significado do termo anterior, tá? Vimos a questão da pontuação, né? Quando a gente diz que a oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem isolada por vírgulas, nós temos que tomar muito cuidado. Comentei com vocês aí anteriormente que não é porque vocês vão observar uma vírgula dentro de um período que vocês vão sair classificando a oração como sendo uma oração adjetiva explicativa, tá? Na verdade, vocês têm que analisar realmente se aquilo que está entre vírgulas é uma oração que está explicando, né, o termo anterior, ok? E aí, na nossa última aula, eu deixei para vocês alguns exercícios lá da página 42 e 43. Vocês tinham, então, alguns exercícios envolvendo essa questão da pontuação e da classificação dessas orações subordinadas adjetivas, tá? Então, nós vamos corrigir esses exercícios para podermos finalizar esse tipo de oração, ok? Então, peguem a apostila de vocês aí, lá na página 42 e acompanhem aqui comigo. Bom, nós tínhamos lá o primeiro exercício que ele pedia para vocês classificarem as orações adjetivas a seguir e depois explicar a diferença, né, de sentido entre elas. Lembra que eu disse para vocês que não basta apenas você observar, né, a diferença na questão do uso ou não da vírgula. Na verdade, vocês têm que tomar cuidado também com a interpretação, com o sentido. Qual a diferença, né, entre uma oração e outra, tá? Então, a letra A, nós tínhamos assim: nesta festa, só conversei com as meninas que são estagiárias. Tá? Então, nesse caso, essa oração, né, que está sendo introduzida aí pelo pronome relativo, ó, que são estagiárias, é uma oração que foi introduzida por um pronome relativo. Esse que está se referindo às meninas. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva, tá? Nesse caso, ela vai ser explicativa. Por quê? Porque essa oração, ela está trazendo uma informação, uma explicação. Ela está dizendo que essas meninas com as quais eu conversei, elas são estagiárias, né? Eu estou dando essa informação complementar. Então, todas as meninas com as quais eu conversei são estagiárias, ok? Na letra B, nesta festa, só conversei com as meninas que são estagiárias. Então, na verdade, nós temos um período, né, bem semelhante. A única diferença é que agora não existe a vírgula, tá? Então, essa oração adjetiva, que são estagiárias, ela vai ser uma oração subordinada adjetiva, só que nesse caso ela vai ser uma restritiva. Tá? Por que restritiva? Porque ela está restringindo. Aqui não está dizendo que eu conversei com todas as meninas. Aqui está dizendo que eu conversei apenas com as meninas que são estagiárias. Tá? Então, quando pedia lá no exercício para explicar a diferença de sentido, né, entre elas, nós temos essa diferença. Na primeira oração, né, na oração adjetiva explicativa, todas as meninas são estagiárias, tá? Já nessa segunda oração, as meninas todas são estagiárias, porém, a pessoa que conversou está dizendo que não conversou com todas as meninas da festa, conversou apenas com aquelas meninas que são estagiárias, ok? Depois nós temos o exercício número 2. Leia o diálogo. Então, nós tínhamos lá: quem é aquela velha de preto? Perguntei ao meu primo Zeca. Não é uma velha de preto, Jorge, é minha mãe. Ele respondeu ofendido.
tá? Então, pedia para transformar aí o diálogo, né, em discurso indireto. Então, Jorge perguntou ao seu primo Zeca quem era aquela velha de preto. Ofendido, este respondeu-lhe que não era uma velha de preto, mas a mãe dele. Esse exercício, segundo ano, nós temos várias possibilidades, né? Independente aqui de como vocês puseram, vocês têm que lembrar que quando nós transformamos um diálogo em discurso indireto, no discurso indireto acaba existindo a interferência daquele que está falando. Nós não temos a reprodução exata, né, da pessoa que falou. Então, essa acaba sendo a diferença, tá? Mas, basicamente, essa é uma resposta. A letra B, a estrutura respondeu o quê? Introduz que tipo de oração, tá? Então, ela introduz uma oração subordinada substantiva objetiva. Na verdade, segundo ano, esse exercício nós já corrigimos, né? Nós já corrigimos numa aula anterior aí, relacionada à oração subordinada substantiva, tá? Então, já está ali corrigido. Depois nós temos lá a questão 4. Leia as orações a seguir. Ela se encontrará com o irmão que mora em Belém. Ela se encontrará com o irmão que mora em Belém. Agora, analise e descreva as diferenças entre elas, depois classifique-as. Bom, então vamos começar aí pela classificação, né? E aí nós já falamos da diferença. A primeira oração, né? Então, olha aqui, que mora em Belém, é a oração que está sendo introduzida, no caso, por um pronome relativo. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva. Observem que não existe a vírgula, por quê? Porque ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Aqui não está dizendo que a pessoa se encontrará com qualquer um dos irmãos, né? Na verdade, a pessoa ela se encontrará apenas com aquele irmão que mora em Belém. Quer dizer que ela tem outros irmãos, mas o irmão que ela vai encontrar é o que mora em Belém, tá? Então, está restringindo aí, está especificando qual é o irmão, tá? Agora, na segunda, ó, novamente, é o mesmo período, né, que mora em Belém, vai ser a oração subordinada adjetiva. Nesse caso, olha lá, ela veio separada por vírgula. Então, nós temos uma oração subordinada adjetiva, nesse caso, explicativa, né, porque ela vai explicar que esse irmão com quem ela se encontrará mora em Belém. Tá? Então, tem a diferença aí de restringir e de explicar, ok? E a última, veja o cartaz da exposição Arte do Brasil. Aí a questão pedia, localize e classifique a oração subordinada adjetiva no título do cartaz. Tá? Então, olha lá o título. Sua chance de entrar em contato com uma coisa que você fazia muito quando criança. Então, qual é a oração? A oração subordinada adjetiva vai ser essa, né? Ó, que você fazia muito, tá? Então, esse que, ele é um pronome relativo, né? Ele está fazendo referência ao que foi dito anteriormente. Então, nós temos aí a oração subordinada adjetiva, que você fazia muito. Que tipo de oração subordinada adjetiva nós temos aqui? Nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Restritiva por quê? Vocês podem observar aí que nós não temos o uso da vírgula, né? Então, se nós não temos o uso da vírgula, nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Bom, esses eram, né? Então, os exercícios que ficaram aí da aula anterior, os exercícios relacionados às orações subordinadas adjetivas, tá? Então, página 42, página 43, elas estão corrigidas, esses exercícios eles estão corrigidos. E aí, para nós finalizarmos os exercícios relacionados a essas orações, tá? Orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas, vocês farão, como atividade dessa aula de hoje, os testes. Então, começando lá na página 44 e terminando lá na página
55, tá? Então, começa na 44, termina na 55, são várias páginas, porque nós temos vários exercícios, são 25 testes que a apostila traz, tá? Vocês vão fazer, então, esses exercícios para nós fixarmos esse assunto sobre as orações subordinadas, tá? Lembrando, segundo ano, que esses exercícios, eles são relacionados às orações subordinadas e também contém aqui interpretação de texto, tá? Então, tem vários exercícios onde vocês encontrarão um pequeno texto ou um trecho de um texto e terão também a questão da interpretação, tá? Então, vai envolver aí tanto a questão gramatical quanto a questão de compreensão de texto. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, algum problema relacionado a esses exercícios, se ficou alguma dúvida, tá? Sobre as orações subordinadas substantivas ou sobre as subordinadas adjetivas, não esqueçam que eu estou aqui à disposição, estou aguardando as dúvidas de vocês. Podem me enviar mensagem, podem me perguntar, que assim que possível eu estarei retornando, eu estarei respondendo, tá? E aí eu fico aguardando o arquivo, né, a foto com as respostas de vocês, para que eu possa arquivar. E aí numa próxima aula nós vamos finalizar corrigindo, tá? Esses exercícios e praticando, né, como fixação, uma listinha de exercícios aí sobre as orações que nós trabalhamos. Tudo bem? Até a próxima!